E aí, quinto ano, tudo bem? Quinto ano, eu tô gravando esse vídeo para fazer a correção das atividades de geografia dessa semana, tá bom? Então vamos lá? A gente vai ver, né, nessa aula, né, primeiro a gente vai começar por esses gráficos, né, que estão lá na página 162. Então a gente tem que observar eles para responder algumas perguntinhas. Mas ao observarmos esses gráficos, a gente tem que prestar muita atenção primeiro nos títulos, né? Então, Brasil, distribuição das indústrias e da riqueza gerada por elas no ano de 2014, né? Foi com base no ano de 2014. Então, no primeiro diz o seguinte, que de cada 100 indústrias no Brasil, 46,9% estão na região sudeste. As demais regiões abrigam 53,1%, né, das indústrias no Brasil. Então, a região sudeste possui 46,9% das indústrias brasileiras. Né? De cada 100 indústrias brasileiras, 46,9% estão na região sudeste. As demais regiões, de cada 100 indústrias, 53,1% estão nas demais regiões, tá bom? Então, a gente tem que se atentar às informações que o gráfico está passando para a gente. Olha só no segundo aqui que diz, da riqueza gerada pela indústria brasileira, 58,2% é gerada nas indústrias da região sudeste. Então, de toda a riqueza que é gerada por meio da indústria, de atividades industriais, 58,2% é gerado nas indústrias do sudeste, tá? Já as demais regiões, elas geram 41,8% da riqueza, né, com base na indústria, ok? Então a gente tem que ficar muito atento, né, às informações que o gráfico está passando para nós. Depois a gente vai fazer a atividade 2. Olha só, com base no gráfico 1, responda. Número 1. A que ano se refere as informações apresentadas? Então, essa é muito fácil, né? A gente pode ver pelo título, né? Aqui, a gente pode ver pelo título e também a gente pode ver pela fonte, né? Olha aqui. Bom, como é a distribuição das indústrias no Brasil em nosso século? Então, olha só, como é a distribuição das indústrias? Então, olha só a pergunta. Então, eu vou procurar aqui, ó, de cada 100 indústrias no Brasil, 46,9% estão no Sudeste, enquanto que 53,1% estão nas demais regiões brasileiras. Então, eu tinha que observar aqui, olha, a informação que o gráfico está me passando. Então, olha só, a resposta, né, é que 46,9% das indústrias brasileiras estão na região Sudeste. Depois, na número 3, lá na página 163, ainda com base naquele gráfico, olha só, como é distribuída a riqueza gerada pela indústria brasileira. Então, eu vou voltar aqui no meu gráfico, vou olhar, olha só, da riqueza gerada pela indústria brasileira. Então, olha a informação que o gráfico está me dando. 58,2% de toda a riqueza gerada pela indústria... De toda a riqueza gerada pela indústria brasileira, 58,2% está na região Sudeste, enquanto as demais regiões geram 41,8% da riqueza, né, através da indústria. Então, de toda a riqueza que é gerada por meio de atividades industriais, a região Sudeste ela gera 58,2%, enquanto as demais regiões geram 41,8%, tá? Então, a resposta que vocês podem estar colocando aí, né, para a gente fazer a correção, 58,2% da riqueza gerada pelas indústrias brasileiras está na região Sudeste, beleza? Vamos lá agora para a atividade 4. A atividade 4 diz o seguinte, qual é a razão histórica para a grande concentração de indústrias na região Sudeste? Então, qual o motivo histórico que fez com que na região Sudeste houvesse uma grande concentração de indústrias? Tá? Olha só a resposta. No Sudeste estavam as grandes fazendas produtoras de café, ok? A cafeicultura gerou riquezas que possibilitou a construção de indústrias e de infraestrutura,
como, por exemplo, ferrovias e energia elétrica. Além disso, a riqueza gerada pelo café atraiu mão de obra e fez gerar grande mercado consumidor. Então, o café ele foi muito importante, né, para que pudesse surgir as indústrias aqui na região sudeste, porque ele vai gerar porque as fazendas produtoras de café, né, elas vão gerar riquezas para os seus donos, né, para os produtores de café, e também, e como eles vão estar, né, ganhando bastante dinheiro com isso, eles vão investir em infraestruturas, tá? Então, que vai fazer com que melhore, né, a vida dessas pessoas, como ferrovias, para fazer com que o café chegasse mais rápido, né, aos portos, energia elétrica, né, principalmente nos grandes centros. Além do mais, vai vir muitas pessoas trabalhar, né, nessas lavouras de café. Então vai ter bastante mão de obra. E como vai ter bastante mão de obra, e agora essas pessoas que trabalham na lavoura de café não são mais escravos, elas recebem um salário, elas vão poder estar comprando os produtos que vão ser produzidos aqui no Brasil. Então esses fatores, riqueza, né, gerada por meio do cultivo do café, melhoramento da infraestrutura, mão de obra, né, assalariada e um grande mercado consumidor, vai fazer com que possibilitasse, né, que as indústrias surgissem aqui na região sudeste, ok? Bom, vamos lá agora para 5. Embora o Sudeste concentre o maior número de indústrias do país, elas não se distribuem igualmente pela região. Veja nos gráficos onde está a área mais industrializada do Sudeste, tá? Então, olha só o título desse gráfico. Região Sudeste. Distribuição das indústrias e da riqueza gerada por elas. Então, agora esse gráfico ele é sobre a região Sudeste. Lembra? A região Sudeste ela é composta por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esses 4 estados compõem a região Sudeste. Então, olha só. De cada 100 indústrias da região Sudeste, 26,5% estão no estado de São Paulo, tá? Os demais estados da região Sudeste, eles abrigam 73,5% das indústrias da região, tá? No 4 diz o seguinte: da riqueza gerada pela indústria da região Sudeste, 31,3% dessa riqueza é gerada no estado de São Paulo. Já os demais estados da região Sudeste, eles geram 58,7% de toda a riqueza, né, que vem através da indústria. Então, olha só, São Paulo, né, o estado de São Paulo, ele tem muito mais indústrias que os outros estados da região Sudeste e ele também gera muito mais riqueza do que os outros estados da região Sudeste, ok? Vamos responder as perguntas. Qual estado da região Sudeste tem a maior quantidade de indústrias? Essa é mole, né? Então a gente tem que olhar aqui nesse primeiro gráfico, né, e ver que o estado da região Sudeste que tem mais indústrias é o estado de São Paulo, certo? A letra B diz o seguinte: em qual estado as indústrias mais geram riqueza? Essa também é mole, a gente tinha que olhar aqui, né? Então, um estado, né, que é no estado, né, da região Sudeste, que mais gera riqueza por meio da indústria, também é o estado de São Paulo, tá bom? Vamos lá para C. Quais são as razões históricas para essa grande concentração? Lembra que eu falo para vocês, né, nas nossas aulas de história, tudo tem uma questão de causa e consequência, tá? Então tem um motivo histórico com que faz que o estado de São Paulo tenha a maior concentração de indústrias. E vamos ver qual que é ele? Olha só. Foi o principal centro de comercialização do café, concentrando o dinheiro gerado com a sua exportação. Havia um elevado fluxo de imigrantes e houve a construção de infraestrutura. Então, as razões históricas que levou, né, o estado de São Paulo a ser o estado com mais indústrias, que gera mais riquezas, né, através da indústria, foi isso, que ele era o principal centro de comercialização do café, tá? Então, por conta disso, né, o dinheiro da exportação, o dinheiro da compra de produtos, ficava tudo concentrado no estado de São Paulo. Além do mais,
Havia um elevado fluxo de imigrantes, né, principalmente italianos, vindo para o Brasil, né, em busca de empregos. E também houve a construção de infraestrutura, que melhorou a vida dessas pessoas, né, e possibilitou que surgissem, né, indústrias nessa região, nesse estado, tá? Então, por conta de ser o centro de comercialização do café, tá? O dinheiro, né, da exportação ficava concentrado no estado de São Paulo. Também havia um elevado fluxo de imigrantes vindo para esse estado em busca de empregos, para trabalhar nas lavouras de café ou para trabalhar nas indústrias que estavam surgindo. E também, né, eles possibilitaram, né, que surgissem indústrias através da infraestrutura, como energia elétrica, pavimentação das ruas, ferrovias, tudo isso, né, todos esses fatores possibilitou que o estado de São Paulo ele se tornasse o estado mais industrializado do nosso país, tá? No caso, o mais industrializado também da região sudeste, tá bom? Vamos lá para 6 agora. Após a análise do gráfico 3, o que é possível concluir sobre a industrialização da região sudeste? Então, ao observarmos, né, ao analisarmos esse gráfico, o que é possível, né, a gente concluir sobre a industrialização da região sudeste. Lembra, a região sudeste ela é composta pelo estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá, olha. A região sudeste é a mais industrializada do país, porém as indústrias não se distribuem igualmente nos 4 estados, tá? Então, a região sudeste ela é a região mais industrializada do país. A gente viu isso nos outros gráficos. Mas a região sudeste, né, ela não tem uma distribuição igual das indústrias. 26,5% das indústrias da região sudeste estão no estado de São Paulo. O restante, né, são divididos para os outros estados, tá? Do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, a gente viu, né, que a região sudeste é a região mais industrializada do país, porém a indústria não se distribui igualmente nos 4 estados. Após fazer as 6, né, tem uma caixinha que diz, né, que de acordo com o gráfico 1, em 2014 a região sudeste ainda era a mais industrializada do país, concentrando quase metade das indústrias brasileiras, além da maior parte da riqueza gerada por ela. Mas dentro da região sudeste, esse setor não está igualmente distribuído. O estado de São Paulo tem o maior número de indústrias e também a maior parte da riqueza produzida por essa atividade, tá? Bom, agora vamos lá para o número 7. Olha só. Leia o texto a seguir. Estudo inédito aponta mudanças na distribuição de indústrias pelo Brasil. Então, o título está falando que um estudo, uma pesquisa, apontou que a distribuição das indústrias no Brasil está mudando, tá? A Confederação Nacional da Indústria, CNI, mapeou a distribuição geográfica das fábricas nos últimos 10 anos. São Paulo é o maior parque industrial do Brasil, mas perdeu força. Está dizendo, então, que São Paulo ele continua sendo, né, o estado que tem maior quantidade de indústrias do Brasil, mas ele perdeu força, quer dizer que ele perdeu algumas indústrias, a gente vai ver o porquê. Onde estão as indústrias brasileiras? Elas continuam mais presentes nos estados mais ricos, só que o peso de cada região nesse setor passou por muitas mudanças desde 2001. São Paulo ainda é de longe o maior parque industrial do Brasil, mas perdeu força nos últimos anos. A participação das fábricas paulistas em toda a indústria caiu de 39% para 31% em uma década. São Paulo teve um crescimento muito mais forte no setor de serviços. Além disso, é o centro financeiro do país e isso compete com a indústria, fazendo com que ela perca um pouco da sua importância. Além de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia reduziram sua participação, então eles também perderam indústrias. Outros estados aumentaram a sua contribuição,
foi o Rio de Janeiro, onde a indústria mais se fortaleceu, principalmente pelos investimentos em petróleo e gás. Então está dizendo que São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia eles vão reduzir a sua participação, eles vão perder empresas. Né? E estados como Rio de Janeiro ele vai ganhar mais indústrias, principalmente as que vão investir, né, no ramo de petróleo e de gás. As fábricas de Minas Gerais e do Tocantins também ganharam mais peso. Em termos regionais, Norte, Centro-Oeste e Nordeste tiveram expansão, ao contrário do Sul e do Sudeste. Então está dizendo que além do Rio de Janeiro, estados como Minas Gerais e Tocantins, eles também vão ganhar mais indústrias. Em termos regionais, agora falando em questões de regiões do Brasil, a região Norte, Nordeste e o Centro-Oeste, eles também vão aumentar, né, as suas indústrias. E, no caso, a região Sul e Sudeste, elas vão diminuir, tá? Por fim, as empresas poderão ir para regiões onde é mais barato produzir, onde tem pessoas, onde tem pessoal técnico especializado em mão de obra barata. Então isso, né, tá falando que as empresas elas vão para regiões onde é mais barato para se produzir, onde tem uma mão de obra que é especializada e também uma mão de obra que não é tão cara, que é mais barata. Agora, depois, após ler esse textinho, né, vocês tinham que responder as perguntas. Na letra A diz o seguinte: a partir de que ano a distribuição das indústrias pelas regiões brasileiras apresentou fortes mudanças? Então, a partir de que ano, né, a distribuição das indústrias brasileiras mudou? A gente vai ver que a resposta, né, para essa pergunta é a partir de 2001, né? Então, olha só, a partir de 2001 vai acontecer as mudanças na distribuição das indústrias brasileiras. B. Qual é a atual situação industrial do estado de São Paulo? Então, olha só, né? Se a gente ler aqui, a gente vai ver que São Paulo ainda é de longe o maior parque industrial do Brasil, mas ele perdeu força nos últimos anos. A participação das fábricas paulistas em toda a indústria caiu de 39% para 31% em uma década. Então, a resposta que a gente pode estar colocando, né, é que é o maior parque industrial do Brasil. A participação das fábricas paulistas na indústria nacional é de 31%. Na C, diz o seguinte: que setores da economia mais cresceram no estado de São Paulo? Então, olha só, né? Vamos voltar aqui. São Paulo teve um crescimento muito mais forte no setor de serviços, né? Então, o que a gente pode estar colocando, né, como resposta é que é no setor de serviços, como comércio, escolas, mercado financeiro e lazer, certo? Então, os setores que mais cresceram, né, na economia paulista do estado de São Paulo vai ser os setores de serviço, como comércio, escola, mercado financeiro e lazer. D. A partir dos gráficos das páginas 162 e 163 e do texto O que é possível concluir sobre a distribuição das indústrias na região brasileira. Então, a partir dos gráficos que a gente viu e desse textinho, o que é possível concluir sobre a distribuição, como que é distribuído as indústrias nas regiões do Brasil? Vamos lá, ó. Antes, esse setor estava concentrado na região sudeste. Hoje migra para as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Então, quando a gente observa, né, aqueles gráficos e quando a gente vê esse textinho, a gente conclui que por muito tempo, né, a indústria vai ficar concentrada na região sudeste. Porém, né, nos últimos anos, elas foi se expandindo para outras regiões brasileiras, como o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, tá bom? Bom, além do mais, nessa aula, eu pedi para vocês também fazerem um em casa, certo? O em casa, o número 1 e o número 2. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Releia o tópico.
as mudanças produzidas pelo café, que está lá na página 160 para fazer o que se pede. Então vocês tinham que ler o textinho, que está na página 160, para fazer o que se pede. Letra A. Liste 3 mudanças provocadas pelo café no Brasil no final do século XIX e no início do século XX. Então, olha só, as três mudanças, né, provocadas no Brasil por conta da produção do café era: sua exportação trazia dinheiro para o país, possibilitando a importação das novidades produzidas na Europa, né? Então, quando ele era vendido, né, para fora do Brasil, isso trazia bastante dinheiro, né, para os cafeicultores, e eles compravam as novidades que eram produzidas lá na Europa. Além disso, provocou mudanças na vida rural. Parte da Mata Atlântica foi desmatada para o cultivo do café, que a gente viu nas aulas anteriores, e provocou mudanças na vida urbana, pois possibilitou o surgimento e o aumento populacional de cidades como São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Então ele vai gerar bastante riqueza para os produtores de café, vai possibilitar mudanças, né, na parte rural, porque a Mata Atlântica vai ser desmatada para o cultivo do café, e também, né, na vida urbana, porque vai possibilitar que surgisse, né, e também aumentasse a população de cidades como São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, porque, né, quando tem a expansão do café, quando tem, né, as lavouras de café, atrai muitos imigrantes aqui para o Brasil para estarem, né, trabalhando nessas lavouras de café, tá bom? Então, agora a gente vai lá para a segunda, né? Entre 1820 e 1930, o café era produzido em que tipo de propriedade? Olha só. No período da cafeicultura entre 1820 e 1930, o café era produzido em grandes fazendas, os chamados latifúndios, tá? Olha assim. Porque os fazendeiros passaram a substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado após 1850. Vamos lembrar das nossas aulas de história. Em 1850 vai acontecer a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz é a lei que vai proibir o comércio de africanos escravizados, tá? Então vamos lá. Os fazendeiros eles passaram a substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado, porque houve a proibição do tráfico de escravos em 1850 e em 1888 houve a abolição da escravidão, tá? Então isso vai fazer, né, com que houvesse a substituição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Quem eram os trabalhadores livres assalariados nas fazendas de café? Então, olha só, os trabalhadores livres assalariados das fazendas de café eram os imigrantes europeus, tá? E na sua maioria eram italianos, mas havia pessoas que vieram de Portugal, da Alemanha também, da Espanha, certo? Então, os trabalhadores livres assalariados das fazendas de café eram os imigrantes europeus. Naê diz o seguinte: sublinhe no texto de abertura do módulo, na página 159, as novas tecnologias que chegaram no Brasil no século XX. Então, vocês tinham que sublinhar, né, no texto lá da página 159, deixa eu ir lá, 159, né, o que a mudança, né, do café trouxe, né, para o Brasil. Então, o que vocês teriam que grifar? Olha só: estrada de ferros, bondes, carros, usinas de geração de energia elétrica, telégrafo, telefones e máquinas industriais. Então, deixa eu abrir aqui. Olha só, vocês teriam que sublinhar, né? Aqui, ó, estradas de ferro, bondes, carros, usinas de geração de energia elétrica, telégrafo, telefone e máquinas industriais, certo? Essas tecnologias que eram produzidas fora do país, né? Como agora, né, os cafeicultores eles estavam ganhando bastante dinheiro, né, com a exportação do café, eles trouxeram isso para o Brasil, tá? Bom,
Na F diz o seguinte: pergunte a um adulto quais foram as novas tecnologias que chegaram ao Brasil no início do século XXI. Então essa vocês teriam que perguntar para um adulto, né? O que de novo, né? Quais aparelhos tecnológicos estavam chegando no Brasil no século XXI? Então eu coloquei alguns, tá? No início do século XXI chegaram ao Brasil o celular com internet, o tablet, a internet via satélite, os carros com GPS, entre tantas outras coisas, tá? E a número 2 diz o seguinte: a partir das informações fornecidas pelo texto, estudo inédito aponta mudanças na distribuição de indústrias pelo Brasil, que está na página 165 no mapa a seguir, faça o que se pede. Então, nesse mapa, vocês teriam, né, que fazer o que se pede a partir das informações do texto que está na página 165. E aí na primeira diz o seguinte: pinte de vermelho os estados que estão perdendo indústrias. Então vocês teriam que pintar de vermelho, né, de acordo com o texto, os estados que estavam perdendo indústrias. Aí eu coloquei aqui, né, como eu já tinha feito antes, os estados de acordo com o texto que estavam perdendo indústrias foram o estado de São Paulo, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, tá? Depois, vocês tinham que pintar de verde os estados que estão recebendo indústrias. Os estados que estão recebendo indústria são os estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, né, nossa querida Minas Gerais, e de Tocantins, tá? Depois, vocês teriam, né, contornar com lápis marrom as regiões que estão perdendo indústrias. Então, com lápis marrom, vocês vão contornar as regiões que estão perdendo indústrias, que é a região do sul e a região do sudeste, tá bom? Depois, contorne com lápis amarelo as regiões que estão recebendo indústrias. Então, de acordo com o textinho, as regiões que estão recebendo indústrias é a região do centro-oeste, a região norte e a região nordeste. Daí, responda quais fatores atraem indústrias para as regiões que você contornou de amarelo. Então, os fatores, né, que faz com que atrai indústrias para essas regiões é o custo mais baixo para produzir e mão de obra qualificada e barata. Esses fatores que atraem, né, novas indústrias para essas regiões. E por fim, na F, faça uma legenda para o mapa. Então, na nossa legenda, né, a gente coloca aqui de vermelho são os estados que estão perdendo indústrias, de verde os estados que estão ganhando indústrias, de amarelo as regiões que ganharam indústrias e de marrom as regiões que perderam indústrias, tá? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa correção dos exercícios que eu passei na aula dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso ficou alguma dúvida, peço com que vocês anotem no caderno. Fique à vontade para me mandar mensagem para tirar essas dúvidas. Certo, pessoal? Então, tenham um bom final de semana, bons estudos. Eu vejo vocês na semana que vem, beleza? Tchau, tchau, quinto ano. Até mais.